Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Angélica e estarei trazendo a lição dessa semana, a lição de número 8. O tema dessa lição é o Deus amigo. E o versículo-chave de memorização está lá escrito em Salmos 25:14, que diz o seguinte: O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Esse versículo vocês e eu estaremos memorizando e guardando em nossos corações para meditarmos na palavra do Senhor. A história dessa semana está lá escrito em Gênesis 12. Crianças, vocês já ouviram falar de um homem chamado Abraão? Abraão, ele é considerado nosso pai da fé. E nós iremos falar sobre ele essa semana. Abraão, ele morava com seus parentes, com seus familiares, até que Deus deu a seguinte ordem para Abraão: Abraão, sai do meio da sua terra e da sua parentela e eu irei te abençoar. Irás para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não questionou a Deus, ele obedeceu a Deus. Abraão era um homem muito obediente a Deus e Deus se alegrava com isso. Além disso, além de Abraão ser um homem que obedecia a Deus, ele é um homem que adorava a Deus. De que maneira? Durante sua viagem, para ele ir a essa terra que Deus iria te mostrar a ele, Abraão construiu um altar de adoração a Deus. Como assim? Naquela época, no Velho Testamento, se era erguido um altar e sacrificava-se animais para adorar a Deus. E Abraão fazia isso. Abraão fazia sacrifício, adorava o Senhor, orava ao Senhor, estava criando comunhão e intimidade. Abraão se tornou amigo de Deus, amigo íntimo de Deus com isso. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara. Sara, ela era estéril. O que é estéril? Estéril é uma mulher que não pode gerar filhos, que não pode ter um neném na barriga. E além disso, Sara e Abraão já eram pessoas mais avançadas de idade, já eram mais velhinhos, então era muito difícil para ter filhos. Imagina, né? Na cabeça deles, como é que não ter filho? Era estéril, já tinha uma certa idade, então eles não iam ter filho. Mas Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara e falou o seguinte: ele prometeu um filho e deste filho o Senhor levantaria uma grande descendência. Abraão e Sara creram na promessa do Senhor. E continuavam orando, meditando no Senhor, conversando com o Senhor. E naquele tempo, o Senhor decidiu destruir uma cidade, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado daqueles moradores. Abraão intercedeu por eles, pelos justos daquela cidade. E Deus ouviu e aceitou as palavras de Abraão. Por quê? Porque Abraão era uma pessoa íntegra, era uma pessoa justa. E Deus era amigo dele e Abraão era amigo de Deus. Então, Deus ouviu as suas orações. Com o tempo, Deus prometeu e cumpriu aquilo que ele falou para Abraão e para Sara. Deu o seu filho chamado Isaque. E eles estavam muito contentes com esse filho. E se passou uns anos, a criança estava grande e Deus falou novamente com Abraão, fazendo um pedido a Abraão. Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Abraão, mais uma vez, não questionou a Deus, não desobedeceu a Deus, ele obedeceu. Pegou o seu filho e foi para o Monte Moriá, onde lá ele iria sacrificar o seu filho. No caminho, com certeza, Isaque e Abraão foram conversando. E Isaque perguntou para Abraão: Papai, né? Papai, onde está a ovelha que nós iremos sacrificar? Onde é que está o cordeiro que nós iremos sacrificar? Abraão respondeu: Deus irá prover. Isaque não questionou. Ele poderia ter questionado, mas por quê? Como assim nós teríamos que... Não. Isaque escutou o seu pai e obedeceu o que o seu pai falou e seguiu. Abraão chegou lá no Monte Moriá, preparou o altar, colocou o seu filho em cima e chegou o momento de sacrificar o seu filho em obediência a Deus. E neste momento apareceu um anjo a Abraão e falou que Abraão não precisaria mais sacrificar o seu filho. E ali Deus provou mais uma vez o amor e a obediência de Abraão. Crianças, com essa história nós temos duas coisas para falar sobre a questão da obediência e da intimidade.
Crianças, vocês são obedientes? Vocês têm obedecido o papai e a mamãe em casa quando eles dão as tarefas para vocês fazerem, né? Com a tarefa de casa, com a tarefa da escola? Pois Deus se agrada disso. Deus não se agrada de crianças que não obedecem a Deus. Lá em Colossenses 3:20 diz o seguinte: Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, quando vocês obedecem aos seus pais, Deus fica feliz. Quando vocês não obedecem, Deus fica triste. Por quê? Desobediência é pecado. Pecado suja o nosso coração. Deus não se agrada de coração sujo. Para que nosso coração seja limpo, nós temos que orar e se arrepender por isso. E obedecer. Obedecer sempre nossos pais, obedecer os responsáveis, obedecer o pastor, os obreiros, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Isso agrada a Deus. Isso nos deixa mais próximo de Deus. Outra coisa, Abraão se tornou amigo de Deus não só sendo obediente, ele era adorador. Mas, professora, como assim adorador? Porque hoje a gente não faz mais altar, não é verdade? Hoje nós não precisamos mais disso. Jesus já morreu na cruz para nós e nós não precisamos fazer mais isso. Nós temos que orar a Deus, conversar com Deus. Como é que vocês se tornam amigos de um colega de você? Vocês com certeza têm um melhor amigo. E como é que vocês começaram uma amizade? Na igreja ou na escola? Foi conversando, chegando mais perto, brincando. E vocês vão se tornar grandes amigos. E vocês sempre se conversam. Se vocês ficam muito tempo sem se falar, ou, né, vai viajar para longe, vai perdendo o contato, vai perdendo aquela intimidade, aquela amizade. Assim é com Deus. Nós temos que conversar com Deus através das nossas orações. Nós temos que orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. Professor, mas como eu oro? Eu não sei orar, né? Põe o seu joelhinho no chão lá no seu quarto, na sua caminha, a hora que você acorda, né? Agradeça a Deus pela noite que você teve, por você ter acordado, ter respirado, estar saudável, né? À noite, antes de dormir, sem agradecer a Deus pelo dia, pelo sol, pela chuva, pelo papai, pela mamãe. Contar como é que foi o seu dia, né? Agora vocês não estão indo para a escola, mas quando vocês vão para a escola, contar como é que foi na escola, ou contar como é que foi a tarefa do dia, como é que foi o seu dia com o papai e com a mamãe, ou com seus irmãos. Conte para Deus, converse com Ele. Cada vez mais que vocês fizerem isso, mais próximo de Deus vocês vão ficar, mais amigos de Deus vocês irão ficar, mais íntimos de Deus, e Deus se agrada disso. E Abraão fazia isso. Abraão, ele obedecia a Deus, ele orava a Deus, se tornou íntimo de Deus. E Deus se agradou muito disso. E assim, o nosso Deus é amigo. Ele conhece nosso coração, ele sabe de tudo. Ele sabe a hora que a gente vai acordar, ele sabe nossa vida como vai ser daqui 5 anos. Mas ele quer ouvir de nós. Papai e mamãe conhecem vocês, mas eles gostam de ouvir vocês conversando. E assim é Deus. Deus quer ser próximo de nós, mas para isso nós temos que se achegar a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia. Assim, se aproximamos de Deus e nos tornamos cada vez mais próximos e amigos de Deus. E é essa a aula dessa semana. Eu desejo a vocês uma ótima semana, que Deus abençoe vocês grandemente, abençoe a família de vocês, né? Que dê muita saúde, muita paz. E crianças, vamos meditar, vamos pensar na palavra dessa semana, no nosso versículo-chave. Fiquem com Deus e Deus abençoe vocês. Abraços e beijos.